Tudo bom, terceiro ano? Bem-vindos a essa época da vida de vocês. Eu estou vendo que até agora foi uma grande luta, vocês fizeram grandes conquistas e eu tenho uma missão aqui com vocês. Meu nome é Adriano, sou professor de artes e eu vou exatamente fazer esse acompanhamento no processo de preparação do Enem juntamente com vocês. De que forma eu vou fazer essa missão juntamente com vocês? Eu vou tentar programar palavras básicas, frases básicas para ajudar a memorização de todo o assunto que a gente vai decorrer nesse tempo em diante, ok? Hoje nós vamos ver sobre arte, a Semana de Arte Brasileira de 1922. Vamos aqui para o slide. Contexto do Brasil. Fim da Primeira Guerra Mundial, fim da monocultura do café. Rio de Janeiro era a atual capital do Brasil, de 1763 a 1960. E nós temos o início da eletrificação do país. Gente, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre qualquer área que a gente vai estudar, é muito importante primeiro que a gente tenha um foco. Antes de eu entrar propriamente dito na questão brasileira, eu quero que vocês pensem o seguinte: o que é arte? Arte é expressão humana. Sempre entrem no estudo com esse foco, é expressão humana. Como é que essa expressão é feita? A própria lógica vai mostrar para vocês. Ou é feito por artes visuais, ou é feito por música, ou é feito por literatura. Conforme a prontificação da mensagem, é escolhido um meio para trazer essa mensagem. E como eu acabei de falar, a mensagem existe um emissor, existe um receptor e existe um meio. Qual que é esse meio? É o veículo que vai levar essa mensagem do ponto A até o ponto B. Então a arte é esse veículo, ok? Voltemos à arte brasileira. Gente, pense bem, nós estamos lá em meados de 1918. Tinha acabado de ter a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, o que ela trouxe para o Brasil? Ela trouxe um problema de importação de produtos externos. Ou seja, eu como Brasil, eu não conseguia mais trazer vários materiais básicos para a cultura brasileira. Materiais como alimento, materiais como matéria-prima para a fabricação de qualquer coisa. Então eu tinha essa grande dificuldade. Outra questão também é que nós temos o fim da monocultura do café. O que é a monocultura do café? O professor de História com certeza falou para vocês. Nessa época existia uma política chamada café com leite, ou seja, os presidentes ora eram paulistas ou ora eram mineiros. Então existia uma oligarquia. O que é oligarquia? É quando o poder é concentrado na mão de poucas pessoas. Então o Brasil ele ainda era colonial, ou seja, nós estávamos ainda numa república velha. Nós tínhamos um sistema de poucas pessoas que faziam a administração de todo o poder e faziam as regras do país. Outra coisa que estava acontecendo é que a capital do país ainda era o Rio de Janeiro, sendo que tudo que existia com relação à cultura existia entre Rio e São Paulo. E um marco importante que estava acontecendo era o início da eletrificação, ou seja, com energia elétrica eu não trabalhava somente no período do dia, agora eu poderia trabalhar à noite. Com energia elétrica, as cidades elas não se fechavam durante a noite, elas agora ficavam abertas. Então nós tínhamos uma planificação de toda a população que ela poderia ter a sua parte ativa durante o dia e agora poderia ter durante a noite. Uma outra coisa que acontecia, vamos aqui no slide, existia uma desigualdade social. Por que eu falo dessa desigualdade social? Gente, o interior ele estava totalmente abandonado, enquanto o litoral brasileiro ele estava repleto de cultura e acesso às artes. Ou seja, no interior nós tínhamos aqueles coronéis do café, que o que eles faziam? Eles comercializavam café e eles faziam toda a produção mundial do café. Lembrando vocês que 90% do café consumido no mundo vinha do Brasil. E 80% do café produzido no Brasil vinha de São Paulo. Então, São Paulo tinha muita riqueza cafeeira. E nisso existia um sistema chamado, quase como um sistema feudal. Ou seja, eu trabalhava para um senhor que tinha posses,
e eu vivia sobre a subsistência com salários muito baixos. Lembrando vocês que nessa época não existiam as leis trabalhistas, então as pessoas trabalhavam demais e ganhavam de menos. E, nesse interior, os filhos desses coronéis iam para a Europa estudar e aprender sobre cultura, enquanto o cidadão comum ficava simplesmente numa ilha. Essa ilha com a falta de acesso à educação e à cultura. O que acontece? Lá no litoral existia a alta burguesia. A alta burguesia trazia essa cultura para o Brasil, mas uma cultura diferenciada da realidade brasileira, que vamos ver agora. Nós tínhamos então uma arte acadêmica europeia. Por que isso? Gente, quando a família real chega no Brasil, ela tem a necessidade de ter também um consumo sobre arte. Como nessa época, lá no comecinho do Brasil, 1500, 1600, ainda não existia fotografia, qual que era a forma de eu poder retratar qualquer tipo de evento? Qual que era a forma de eu retratar qualquer tipo de realidade que estava acontecendo? Um acontecimento histórico, um nascimento de um filho da nobreza. A única forma era através do quê? Da retratação da pintura. Então, a família real trouxe uma missão francesa para o Brasil, que era exatamente para poder suprir a necessidade artística da família real. A intenção da família real seria que a arte fosse proliferada no Brasil, mas dentro de quais moldes? Os moldes que vinham desde Portugal, os moldes europeus. Então, gente, dessa forma, a arte já foi taxada para uma direção, a direção da arte figurada, a questão da academia. O que era academia? A academia era uma formadora de artistas profissionais. Nós vimos que essas academias, elas pegavam a pessoa que já tinha essa vivência, essa facilidade no desenho e preparava essa pessoa na própria linguagem. Algumas pessoas de destaque nessa forma de academia, de pintura acadêmica. Nós vemos Almeida Júnior, Vítor Meirelles, Pedro Américo. Nós vemos ali a pintura Grito de Ipiranga, de Vítor Meirelles. Lembrando, gente, que José Ferraz Almeida Júnior foi aluno de Pedro Américo. E ele já é uma segunda geração dessas academias formadas dentro do Brasil no ensino da pintura. E o que acontece? Esses artistas que estavam nesse movimento acadêmico, eles já procuravam, de certa forma, trazer alguma coisa do elemento brasileiro, trazer algum tema do elemento brasileiro. Almeida Júnior já fazia isso. Só que, mesmo assim, ainda existia uma certa censura por parte dessa cultura europeia que estava existindo. Tanto é que conta-se uma história que Pedro Américo faz o quadro A Carioca, que era exatamente uma figura mitológica, uma ninfa, desenhada num aspecto de Rio de Janeiro. O nosso imperador na época, Dom Pedro II, ele falou que, infelizmente, ele não poderia aceitar essa pintura do Pedro Américo. Por quê? Porque a pessoa que estava retratada, ela estava sem roupa. Então, para o padrão moral da época, não podia ser aceito. Tanto é que essa pintura foi guardada. O imperador, ele agradeceu muito a questão desse presente, mas essa pintura não pôde ser exposta porque os critérios eram muito rígidos nessa época. Então, não podia ter nada fora dos moldes que eram aceitos por essa sociedade. E nós vimos que, lá na década de 1912, esse homem, Oswaldo de Andrade. Gente, Oswaldo de Andrade, ele foi uma pessoa da literatura brasileira que infelizmente não foi muito valorizado, mas ele era um homem extremamente relacional. E esse homem, ele foi até a Europa e viu que o despertamento de uma nova noção estética, uma nova noção de literatura, uma nova noção de teatro, uma nova noção de própria estética em geral, que eram as vanguardas europeias. E ele volta para o Brasil totalmente empolgado. Qual a ideia desse idealista, desse homem que foi inovador? Ele viu lá fora uma arte que ela não estava condicionada a um país, mas estava condicionada à livre expressão daquelas pessoas que queriam mudar os moldes antigos e estavam valorizando as coisas mais simples.
E quando ele chega no Brasil e começa a conversar com as pessoas do seu meio, eles falam, nossa, as pessoas de fora vêm para o Brasil, vê nossa riqueza de cores e ficam abismadas. Mas lá fora, eles estão tendo não coisas tão grandiosas que nem tem no Brasil e estão inovando nas artes. E por que não nós não podemos fazer uma arte genuinamente brasileira? Por que nós não podemos mudar a nossa concepção estética trazendo o tema que nós temos no nosso cotidiano? Aquilo que a gente vivencia todo dia. Essa era a ideia dele. E essa ideia começa a se alastrar. Em 1917, existe já uma vontade dessa classe, vamos colocar, artística brasileira, fazer essa mudança de visão. Vocês podem ver que eu coloquei uma pintura ali, que essa pintura é chamada O Violinista de Lazar Segal. Lazar Segal, ele em 1913, ele esteve no país, ele esteve em visita à sua família, ele era lituano e ele era judeu. Quando teve o final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, me perdoe, muitos judeus foram perseguidos na Europa. Ali já começou essa perseguição. Então, muitas das pessoas que eram judias e eram artistas começaram a migrar para várias partes do mundo. A família de Segal veio para o Brasil. E Segal, ele foi para Dresden, Alemanha, e começou a ter contato com o expressionismo e veio em visita aqui no Brasil. Muitos autores não consideram isso, mas em 1913 ele fez uma mini exposição. Ele já trouxe a questão do expressionismo. O que é o expressionismo? O expressionismo, ele se preocupava em trazer o interior do sentimento do artista para a tela. Na regra acadêmica, na regra da pintura clássica, eu teria que fazer uma pintura sem camadas, muito lisinha, com uma sombra que fosse muito bem torneada, ou seja, eu teria que vir da sombra extrema até o claro de uma forma muito suave. No expressionismo, eu não tinha essa obrigação dessa regra. Eu poderia muito bem fazer uma sombra forte e um claro forte, sem ter essa preocupação de fazer uma matiz de cores para ficar tudo muito lisinho, muito regular. Eu não precisava mais fazer uma estrutura óssea perfeita. Eu não precisava mais fazer uma proporção perfeita na altura de uma pessoa. Eu podia fazer uma pessoa meio disforme, um braço um pouco maior, uma cabeça um pouco menor. Não existia essa preocupação. Mas a preocupação do expressionismo era o quê? Era a mensagem. Você lembra que eu falei no comecinho para vocês? Nós temos que focar no quê? Que existe alguém que transmite uma mensagem e tem o receptor. O expressionismo valoriza muito mais isso, que ele está trazendo o que o artista quer falar para o receptor final. Então, já não existe mais essa questão de regras tão impostas, mas existe a liberdade da criação. Gente, que nem eu falei para vocês no começo, a minha função aqui, a minha missão com vocês é preparar vocês para o Enem. Então eu vou começar a fazer pequenas associações de frases com matéria, para que vocês guardem na cabeça de vocês, para que no momento que vocês estiverem fazendo a prova, a partir de uma frase vocês possam lembrar bastante coisas. Nós temos seis linhas de linguagem que aconteceram nas vanguardas europeias. Para vocês terem ela em mente, eu criei essa frase que fica muito fácil a memorização para vocês. Vocês vão pensar o seguinte, essa frase, exemplo, surf da faculdade. Daí vocês vão pegar essa frase, vocês vão simplificar essa frase. Vocês vão colocar EX, que é exemplo, 2 pontos, surf da fac. Daí o que vai fazer? Essa frase vai lembrar para vocês dos 6 movimentos das vanguardas. Qual que é o primeiro movimento? Expressionismo. Você lembra a palavra exemplo? EX, expressionismo. Surf. Você vai pegar SUR, vai ser surrealismo. Daí você vai pegar o F do surf, que é a finalização, e vai ser o futurismo. Da, surf da faculdade, o da vai ser o dadaísmo. Faculdade, o F vai ser o fauvismo. E o C vai ser o quê? Cubismo. Quais são os 6 movimentos das vanguardas europeias? Expressionismo, surrealismo, futurismo, dadaísmo, fauvismo e cubismo. Macete, guarde isso que vai ajudar muito vocês. Voltando, gente.
Dentro desse pensamento que já existia essa preocupação de trazer uma nova arte para o Brasil, o que vai acontecer? Vai surgir uma figura chamada Anita Malfatti. Essa mulher excepcional, ela era de uma família abastada, ela foi para a Europa, não, minto, ela foi para os Estados Unidos e foi estudar arte. Lá ela teve contato com várias pessoas que tiveram convívio com as vanguardas europeias e migraram para os Estados Unidos. Nesse convívio, ela teve acesso ao impressionismo e ao expressionismo. Qual que é a diferença do impressionismo para o expressionismo? O impressionismo, ele foi a primeira vez que o artista sai dos moldes da pintura acadêmica e começa a se preocupar com a luz ambiente. Não se preocupa mais com aquela linha super nítida, mas se preocupa numa pintura que seja muito iluminada. Nós vamos ver Monet, Renoir, que eles têm essa preocupação com a luz. Expressionismo, que nem eu falei para vocês, é já a preocupação interna, já é a despreocupação da própria pincelada. Pinceladas mais simples, formas mais irregulares. Com esse contato, Anita Malfatti, que ela tinha sido enviada por sua família para fazer esse estudo, volta para o Brasil. A sua família é de cunho muito acadêmico, muito tradicional na questão das artes, ficou até meio impressionado. Nossa, se foi estudar arte para aprender isso? Eles não acharam muito interessante, mas ela já tinha semente dentro dela. Ela já tinha visão exatamente de trazer uma arte diferente. E ela já tinha essa vontade de trazer uma linguagem puramente brasileira. E ela faz sua primeira exposição, que aconteceu em 1916. O que acontece? Anita Malfatti recebe uma crítica por uma grande celebridade do Brasil, que era Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, vocês sabem, aquele homem que criou o sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, ele não gostou da pintura de Malfatti. Por quê? Ele ainda era muito ligado na questão da pintura acadêmica. Ele achava que a pintura expressionista era uma pintura inacabada. O artista teria que terminar aquilo que começou. Então ele fez essa crítica chamando a pintura de Anita, através dos jornais da época, de arte estrábica, anormal e decadente. Gente, infelizmente, não é falar mal, mas ele errou. Porque ele não prestou atenção no detalhamento, sendo que em 1914 Monteiro Lobato tinha lançado o Jaca-Tatu. Jaca-Tatu, um personagem que fazia o quê? Um protesto contra o sistema que existia na época do Brasil. E Anita Malfatti estava trazendo um tema brasileiro. E ele não estava vendo o tema, mas ele estava vendo a questão de técnica. Então nós vemos que, a partir disso, o expressionismo começou a ser falado através da crítica dele. Ele tentou fazer com que essa análise dele tivesse uma importância com relação à sociedade para que não aceitasse esse tipo de pintura nova, mas na verdade atraiu os olhares para essa pintura. Tanto é, gente, que a gente vai ver Mário de Andrade falando que a pintura dela é o limiar de uma nova arte. Ou seja, pessoas que estavam vendo que tinha necessidade de ter algo diferente, quando vê essa crítica de Lobato, tem certeza absoluta, agora é a hora, nós temos que fazer uma arte genuinamente brasileira. Gente, eu vou dar um tempinho para vocês, eu quero que vocês pensem rapidinho. O que vocês acham dessa crítica de Monteiro Lobato? É certo ou não? Vale ou não vale? Coloca a opinião de vocês.
Voltando, pessoal, responderam? Beleza, vamos seguir em diante. Agora eu quero falar de duas pessoas. Eu quero falar de Victor Brecheret e quero falar de Menotti Delpitcha. Victor Brecheret, ele já estava vindo da França, renomado pelo seu trabalho, e ele é descoberto por Mário de Andrade. Numa conversa entre os dois, o Victor mostra o busto Cristo de trancinhas para Mário de Andrade, que ele fica totalmente abismado e pede, inclusive, para fazer o molde de uma cópia desse busto. O Victor deixa que ele fizesse o molde desse busto e ele leva essa cópia para casa. Quando chega em casa com esse busto, muitas pessoas olham aquilo e falam, mas que absurdo, um Cristo de tranças. O que o Mário nota? Ele nota que existe uma arte nas mãos dele que está criando polêmica, está trazendo uma nova estética. E isso daí está afugentando, de certa forma, mas trazendo essa polêmica que é positiva para a exposição de uma arte nova, genuinamente brasileira. Então já pensa assim, agora sim, com o Victor vai ser o gatilho da nova arte. E o que nós temos ali? Nós temos também o Manifesto Trianon. Trianon é um parque lá no bairro Pinheiros, de São Paulo. Nesse dia, Menotti Delpitcha estava lançando o seu livro Máscaras, lá em 1921. Com esse lançamento, Oswaldo de Andrade tinha sido convidado, participa dessa reunião, sua homenagem a Menotti Delpitcha, e lê o Manifesto de Trianon. O que é esse Manifesto Trianon? O Manifesto de Trianon é quando várias pessoas reunidas, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Guilherme de Almeida, eles idealizam a concepção de uma nova arte, a visão de uma nova arte. E quando ele lê isso, na homenagem de Delpitcha, eles estão extremamente com vontade com que Delpitcha adentre com eles nesse movimento. E Delpitcha aceita esse convite. Então, nesse momento, está criada aquele que seria o embrião da nova Semana da Arte, da Semana da Arte Brasileira. Início da organização. Como eu falei, Menotti Delpitcha, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Guilherme de Almeida, eles começam a buscar pessoas em várias áreas. Nas áreas plásticas, eles buscam Di Cavalcanti. Di Cavalcanti era o pintor mais abrasileirado, estava no início da sua carreira, mas já trazia muita questão dos temas brasileiros. Era o que eles queriam. Anita Malfatti já tinha criado polêmica com a sua arte, já tinha trazido a expressão genuinamente brasileira de uma forma de cores fortes, uma forma de liberdade na concepção plástica. E Victor Brecheret, já famoso, e já tinha seu trabalho totalmente renomado. Inclusive, um detalhe que Mário de Andrade, quando ele observa o busto do Cristo de trancinhas, ele escreve Pauliceia da Esvairada. Se tiverem oportunidade, dê uma lidinha ali. Ali já é exatamente aquilo que vai impulsionar a nova visão moderna da arte do Brasil. Questão do Enem. Eu vou ler a pergunta e eu vou pedir para vocês verem as opções e responderem. Anita Malfatti retornou ao Brasil com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anita Malfatti e outros artistas modernistas. Dá uma lidinha, veja as questões e responda.
Voltando, gente, questão do Enem. A resposta é A. Buscar libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais, não originais, mas nacionais, ok? Vamos em frente? Qual o resultado da arte moderna? A Semana Arte Moderna aconteceu do dia 13 até o dia 17, foram 3 dias somente. Nesses 3 dias teve literatura, artes plásticas e teve música. Inclusive, o Heitor Villa-Lobos participou dessa Semana de Arte Moderna. Uma outra oportunidade a gente vai falar. Mas o que acontece? Como resultado disso, Tarsila do Amaral produz a obra Abaporu, que significa o homem que come gente. O nome foi feito com ela, em parceria com Oswald de Andrade, porque eles tinham um dicionário tupi-guarani e falaram assim, pô, essa imagem surrealista nós temos que dar um nome. E foi dado esse nome, que teve uma significação com relação à cultura brasileira. Logo após isso, Oswald de Andrade ele fez o Manifesto Antropofágico. O que é o Manifesto Antropofágico? Ele fala o seguinte, nós temos que pegar a cultura europeia, trazer para nós, nos alimentar dessa cultura europeia, deglutir ela e transformar na cultura brasileira. Isso que foi um movimento que acontece com relação ao resultado da Semana Arte Moderna. Logo em seguida, Mário de Andrade escreve Macunaíma. Macunaíma é a história do herói brasileiro, totalmente fora do parnasianismo literário antigo, mas uma forma simbólica de literatura brincando com as palavras. Aí já é a literatura dentro da arte moderna. O que aprendemos hoje, gente? Resumidamente, contexto histórico. Brasil antigo, colônia, coronéis, de repente vai se tornar república. Existe a necessidade do crescimento. Estava começando a era industrial. O Brasil estava começando a desenvolver como um país internacional. Principais artistas, Anita Moffat, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Villa-Lobos, Vitor Brecheret. Característica. Qual a característica principal? Isso para o Enem, gente, nunca esqueçam. Academismo significa a figura literal desenhada. Expressionismo, o que eu quero dizer com relação a essa figura. E acabou, gente. Muito obrigado, uma boa semana para todos, até a próxima aula.